Fala capivara, vamos para nossa aula 2. Hoje vamos falar sobre a creatina. Para mim, o melhor suplemento que você vai encontrar no mercado quando se fala de performance física. Principalmente quando a gente fala de treinos intensos. A gente vai entender isso mais para frente. Então, a creatina ela é de fato o melhor suplemento, o com mais comprovação científica. A creatina ela foi descoberta há mais ou menos 200 anos atrás. Obviamente, ainda não na forma de suplemento, ela foi descoberta a molécula de creatina e conforme o tempo foi passando, foram desenvolvendo tecnologias e hoje a gente pode utilizar a creatina de forma manipulada, digamos assim, de forma isolada, tá? Então hoje a gente tem essa possibilidade, fechou? Vamos nessa. Então eu separei aqui, todos os suplementos a gente vai ter essas escalas, tá? Então a gente vai falar sobre cada ponto da creatina e depois a gente vai falar sobre como ela funciona, sobre para que serve, sobre como utilizar, beleza? Então numa escala de 1 a 10, eu diria que o custo da creatina é 8. Por quê? Porque ela está um pouco mais cara ultimamente. Entretanto, se a gente for falar de custo-benefício, ela ainda tem um custo-benefício altíssimo. Compensa muito mais você pagar R$ 120 numa creatina do que pagar R$ 200 num suplemento que não serve para nada, ou R$ 100 ou R$ 150 num pré-treino. Tá? Então, embora tenha um custo maior, ainda é acessível e ainda vale muito a pena. Sobre eficácia comprovada, isso aqui com certeza é nota 10, tá? Tem centenas e centenas de artigos, de estudos, de textos, de tudo sobre a creatina. Beleza? Então, muita coisa. Disponibilidade. Cara, hoje você encontra creatina em qualquer lugar. Você vai no mercado, você compra creatina, tá? Facilidade de consumir. Eu acho que se você não consegue, se você tem dificuldade para consumir uma creatina, você é muito fresquinho. Essa é a minha opinião. Então, tá na hora de superar essa frescura. Tem que tomar creatina, pode tomar com suco, com água, com bolo, com comida, não importa. Não vai fazer mal se você esquentar a creatina. Então, use da forma que você preferir, mas consuma sua creatina, não é difícil de consumir. E vamos lá. O que é a creatina de fato? Tá? O que é essa substância? A creatina, para muita gente não sabe disso na real, ela é uma substância que é produzida no teu próprio organismo. Tá? Então, a creatina ela é produzida através de 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina. Então, se junta esses 3 aminoácidos e se produz uma molécula de creatina. Como eu falei, ela é produzida no teu próprio organismo. Só que, se você tiver uma produção muito boa de creatina, você vai produzir aí 1 grama por dia, 1,2 grama por dia. Então não é uma quantidade, digamos assim, alta, tá? Diferente de outras substâncias que você produz em muita quantidade, como por exemplo a glutamina. E é importante que você perceba que a creatina, quando você consome a creatina, ela não vai ser utilizada na forma de creatina. Ela vai ser fosforilada e vai ser levada para a tua corrente sanguínea. E na verdade, na tua corrente sanguínea ela é fosforilada e ela chega na tua célula muscular na forma de fosfocreatina. E é importante que você lembre aí que ela tem um fosfato, porque a gente vai entender isso. E o fato dela ter um fosfato é o que faz ela ser um bom suplemento para performance física. Tá? Então, lembra que você tem a creatina tanto uma produção endógena aí no teu organismo, mas você também pode consumir a creatina através de alimentos. O problema é que nas duas formas você não consegue muita creatina. Se você comer 1 quilo de carne por dia, você vai conseguir 1 grama, 1,5 grama de creatina. Tá? Então perceba que não é muita coisa. É mais fácil e muito mais favorável e muito mais eficiente você suplementar a creatina. É um daqueles suplementos que não tem como você substituir por coisas que não sejam o próprio suplemento. Ok? Vamos nessa. Os efeitos da creatina na performance física, primeiro vamos entender assim, o que é a creatina e como que ela funciona dentro do teu músculo. Imagina que o teu músculo ele usa ATP, tá? Adenosina trifosfato. E quando ele usa esse ATP vira ADP, adenosina difosfato. O que a creatina vai basicamente fazer, lembra que ela está na forma de fosfocreatina, ela vai doar
uma molécula de fosfato para o ADP, que vai fazer com que essa ressíntese de ATP aconteça muito mais rápido. Então, o que a creatina faz dentro da tua célula muscular é que a energia dentro da célula muscular aconteça de forma muito mais acelerada. Então, por isso você ganha maior intensidade, por isso você ganha maior explosão, por isso ela ajuda principalmente nos treinos intensos. Então, perceba que é isso que acontece dentro da tua célula. É a fosfocreatina doando um fosfato para a adenosina difosfato, que foi utilizada um fosfato quando ela era um ATP, para gerar energia. Beleza? Então, essa é a forma que a creatina age dentro do organismo. Então, quando você utiliza a creatina, você vai ter diversos efeitos relacionados a isso. Tá? O primeiro é o aumento justamente dessa energia disponível dentro da tua célula muscular. Se você tem mais energia disponível, você treina mais pesado. Você consegue puxar mais o treino. Então você tem mais ATP disponível, a ressíntese de ATP fica mais rápida, você treina mais pesado. Tá? Então, a principal usualidade da creatina é nos exercícios de alta intensidade. Cado, quer dizer que se eu não treino em alta intensidade eu não posso usar creatina? Não é bem isso. A creatina tem muitos efeitos que são interessantes para quem treina em baixa intensidade, mas com certeza as pessoas que mais vão se beneficiar do uso de creatina são as pessoas que treinam em alta intensidade, treino de força, vamos botar aí lutas e etc. Tá? E é importante que você perceba isso. Além disso, a creatina quando você usa a creatina é perceptível que você tem uma recuperação muscular mais rápida, tá? Então você usa a creatina e você percebe que em um pouco menos de tempo você consegue estar apto a treinar novamente. Então essa é uma das outras formas que a creatina vai beneficiar os teus treinos e o teu desempenho físico na recuperação muscular. E aqui a gente pode falar, por exemplo, mesmo que você faça apenas aeróbico, que você faça apenas cardio, a creatina é muito interessante para você, porque ela inclusive ajuda a recuperação muscular, mesmo que você não tenha um treino muito intenso. Beleza? Então vamos nessa. Outros efeitos. A creatina, ela geralmente tem um desconceito em torno dela, que as pessoas falam assim, caramba, a creatina gera retenção de líquido. A creatina é uma substância hidrofílica, tá? Então quando a creatina chega na célula muscular, ela puxa mais líquido para dentro da célula. Perceba que dentro da célula a gente chama de meio intracelular e fora da célula a gente chama de meio extracelular. Se está dentro da célula, não é retenção de líquido. Aquela retenção de líquido que a gente não gosta, que você fica inchado. Por quê? Porque está dentro da célula. O teu músculo fica inchado. O teu músculo fica mais hidratado. Apenas. Se não vai para a célula, é isso. Tá? Se não vai para fora da célula, é isso. Você não precisa se preocupar com a retenção de líquidos através da creatina, porque a creatina leva líquido para o meio intracelular, dentro da célula muscular. Além disso, quando você tem, por exemplo, uma atividade física de alta intensidade intermitente, como por exemplo um HIIT, a creatina ela te ajuda muito nessa questão da explosão. Então, para você fazer um alto desempenho em poucos segundos, você tem que correr 100 metros em 10 segundos. A creatina vai te ajudar muito nisso. Lembra que ela vai fazer com que a velocidade, que o ATP seja ressintetizado, seja muito maior. E também que tenha mais ATP disponível dentro da célula muscular. Então é importante que você entenda isso. Além disso, lembra que as duas formas não suplementares de você conseguir creatina são através daqueles aminoácidos, tá? E também através da alimentação. Então qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente fala da alimentação, uma pessoa que é vegana ou vegetariana, ela não consome muita carne, certo? Ou nenhuma carne, dependendo do tipo, algumas dietas são diferentes de outras, tá? Mas essa pessoa não consome muita proteína animal ou não consome nenhuma proteína animal. E o fato dela não consumir proteína animal deixa ainda mais baixo o consumo de creatina. Então essas pessoas que seguem dietas veganas ou vegetarianas, elas se beneficiariam ainda mais do consumo de creatina porque elas já estão em um padrão deficitário. Beleza? Então se você é vegano, se você é vegetariano, o consumo de creatina seria muito interessante para você. Aí aqui a gente chega na parte de como você utiliza a creatina. É muito simples, beleza? Eu vou ensinar para vocês qual que seria a forma que eu mais gosto de utilizar a creatina e que eu indico.
Primeiro, existem cada vez mais tipos de creatina. Eu esqueci até o nome da outra agora. Tem a monoidratada e tem a micronizada. Acho que é micronizada. A creatina monoidratada, ela é a creatina raiz. A creatina que foi utilizada em praticamente todos os estudos. Não tem para que você mudar isso. Não tem para que você inventar moda. Utilize a creatina monoidratada. É a mais comum, tá? É a que foi utilizada em todos os estudos. Então não tem para que você mudar isso. A fase de saturação é algo que eu sempre indico que você faça. Mas ela é opcional. Só que eu indico que você faça porque você vai ter resultados mais rápidos. Imagina o seguinte. Você vai começar a usar creatina e você nunca usou creatina. Ou você parou de usar creatina há algum tempo e você vai voltar. Você vai fazer um período aí de 5 a 7 dias, utilizando uma grande dosagem de creatina para você encher suas células musculares de fosfocreatina e para você fazer essa ressíntese de ATP começar a acontecer mais rapidamente. Mas imagina que você precisa de uma dosagem mínima, de uma concentração mínima de creatina, de fosfocreatina no caso, dentro da célula, para poder ter de fato o efeito. Então, se você estivesse utilizando a creatina 3, 4, 5 gramas por dia, você teria que utilizar por muito tempo, vamos dizer aí por um mês, para começar a ter esse nível mínimo de fosfocreatina. Se você faz a saturação, você chega nesse ponto que é o ponto de saturação, é o ponto que você precisa para começar a ter resultados e você já está ali. Tá? Então, em pouco tempo, você consegue acelerar esses resultados. Não é obrigatório, mas é uma coisa interessante. Eu faria dessa forma. Inclusive, você tem esse book aqui, você pode baixar para você ver exatamente essa daqui, como que você vai fazer. Tá? Então, 5 a 7 dias, 20 gramas por dia, divide isso em 4 doses diárias. Então, acorda, toma uma, almoça, toma uma, lanche da tarde, toma uma, janta, toma uma. Sempre indico que você utilize a creatina juntamente com uma refeição. Sempre. Por quê? Porque quando você consome ela juntamente com carboidratos, você acaba tendo um pico de insulina e essa insulina ajuda a levar a creatina para dentro da célula muscular. Beleza? Então, isso é importante. Depois que você passou dessa fase de saturação, você vai para a fase de manutenção. A fase de manutenção é quando você quer manter aquele nível que você atingiu, aquela saturação inicial, por um longo período de tempo. 10 anos que seja, 50 anos, não importa. Ah, cara, eu preciso ciclar creatina. Isso é uma burrice, não precisa. Tá? Não é hormônio, você não cicla essa porra. Você simplesmente utiliza ela para sempre. Não vai saturar, não vai perder resultado, não vai deixar... É simplesmente você usar para resto da vida. Tá? Então, a fase de manutenção, 0,1 grama quilo. O que seria 0,1 grama quilo? Vamos pegar para minha realidade. Eu peso atualmente 106 quilos. Se eu uso 0,1 grama, eu posso arredondar, tá? Não seja, nossa, eu preciso usar 10,6 gramas. Se eu uso 0,1 grama quilo, eu uso aí 10 a 11 gramas por dia de creatina. Todos os dias. De segunda a segunda, dia de descanso, viagem, férias, qualquer dia eu tenho que usar creatina, ok? E você vai manter essa dosagem aí eternamente. Importante. Tome a creatina todos os dias, independente se você treina ou não. O horário que você toma creatina não importa. A creatina, como eu falei lá na primeira aula, é um suplemento de uso crônico. Se você usa no pré-treino, se você usa no pós-treino, se você usa antes do almoço, a única recomendação que eu realmente tenho é utilize juntamente com a comida, para você ter esse efeito da insulina, beleza? Inclusive eu coloquei isso daqui. Vai ajudar a você levar essa creatina para o lugar certo, que é as células musculares no seu músculo esquelético. Aqui eu trouxe alguns mitos sobre a creatina. E existem muitos, tá? Existem muitos mitos, só que eu trouxe os principais. Uma coisa que eu ouço sobre a creatina bastante é: cara, eu só preciso usar creatina se eu sou um atleta que treina em alta intensidade. Não, de forma alguma. Se você é um maratonista, se você é um ciclista amador, se você utilize creatina, vai ser excelente para você. Se não for pelos benefícios físicos apenas, como eu falei lá, recuperação muscular, ganho de energia e etc., você também tem benefícios cognitivos. E isso serve para qualquer pessoa, tá? Serve para qualquer pessoa. Então é interessante.
Qual seria o único caso que eu falaria assim, pensa bem antes de utilizar a creatina? Se você tem uma categoria de peso, então você é um lutador, você tem que lutar até 77 quilos, como eu falei, a creatina pode gerar ali um ganho de líquido, um acúmulo de líquido no meio intracelular, então o teu peso pode aumentar, tá? A creatina pode sim aumentar teu peso. Se você não quer esse aumento de peso, se você tem que bater peso, tome cuidado com a creatina porque ela pode sim aumentar teu peso. Não é gordura, é líquido dentro do músculo, ok? Outro mito, como eu já falei lá, creatina causa retenção de líquidos, meio intracelular. Retenção de líquidos que a gente não quer é meio extracelular. Então, não se engane em relação a isso, creatina não vai te deixar inchado. Cado, tomei creatina e tô inchado. Irmão, você comeu alguma coisa que te deixou inchado, tá? Não culpe a creatina, a culpa é sua. Outro mito, creatina é perigosa para os rins. Eu ouvi isso por muito tempo, tá? Eu ouvi isso por muito tempo e eu não sei nem como que essa falácia pegou, mas o que acontece? Nunca houve um estudo que falasse e comprovasse que creatina causa dano nos rins. Um estudo. E inclusive já fizeram estudos utilizando dosagens assim, praticamente que se você fala para uma pessoa, você fala assim, é um pote de suplemento por dia. Então, você vê que mesmo exagerando muito na dosagem, é um suplemento seguro. Mesmo você extrapolando todos os limites, é um suplemento seguro. Então, você não tem por que ter medo de creatina. Cara, eu tenho problema nos rins. Inclusive, existem estudos que mostram que mesmo em pessoas que possuem insuficiência renal, há nuances, ainda não é uma certeza que faz mal. Então, mesmo em casos de patologia, você ainda não tem uma certeza. Só que, como eu falei, há nuances. Então, se você tem problemas renais, vê antes, vai no médico, etc. Por quê? Porque não é uma coisa que já é certa. As coisas estão sendo estudadas, mas alguns estudos recentes mostram que mesmo em pessoas que têm insuficiência renal, a creatina não é danosa, beleza? Galera, então é isso, ok? Aqui só falta, isso aqui vai ter para vocês aí no próprio e-book, ok? Eu deixei aqui um link, vocês podem simplesmente clicar nesse PDF, nesse link, você vai ser direcionado lá para esse site e lá você vai ter todas as marcas que passaram no laudo técnico, ok? Então vai ter lá as marcas que passaram e as marcas que não passaram. Escolhe uma boa creatina entre as marcas que estão entre as principais, as 10 primeiras, e vê o melhor custo-benefício, tem muitas marcas boas, é isso. Deixei aqui para vocês, porque acontece muitas vezes de você comprar creatinas falsas no mercado, tá? Então não adianta você achar que está usando um bom suplemento se você está usando amido de milho. Então simplesmente vai lá, pesquisa, dá uma olhada, vê qual é a melhor marca, vê qual que é a que melhor se encaixa no teu bolso e vai para cima. É um ótimo suplemento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tamo junto.